Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. Agora sim, boa tarde, 4h05. Ai. Entrando no ar a partir de agora, o Arena CBN. Hoje é dia 3 de março, segundona de carnaval, mas nós ainda estamos aqui. É ou não é? É isso aí, cara. Chegou o Arena CBN, hoje todo mundo resolveu ir embora, Carlão de Freitas, até agora não deu as caras. O William Cabelo foi assistir o Primavera contra o 15 de Piracicaba sem notícias. Eliel Almeida, sem informações. Fábio Chaib voltou, hein? Fábio Chaib estava no departamento médico semana passada, ou não? Chegou? Vamos ver. Alô, Chaib, me ouve? Não veio também. Fábio Chaib. Opa, tá vivo. Tudo bem, Chaib? Tudo certo, graças a Deus. Pensei que você tinha me abandonado, cara. Carnaval no Arena da Folia, cara. Muita gente foi pra Folia. Aí, Fábio Chaib, não sei se você tá acompanhando pela nossa câmera. Claro. A câmera principal, né? Eu tive que chamar um reforço pra fazer o Arena. E ele já deu indícios logo na abertura do programa. Por isso está conosco hoje aqui Felipe Pereira. Muito boa Tudo tarde, bem, Felipe? Hein? Muito boa tarde, Antônio Lupi. Que muito alegria, viu? Obrigado também. por ter vindo, viu? Imagina, sempre você um prazer. Salvando a gente. Muito boa tarde, Fábio Chaib. E aí, Filipinho, tudo bem por aí? Cara? Tudo bem, você? Não, é assim, ficou 15 minutos de trilha pro Lupe poder colocar aqui na TV um belíssimo exemplar de jogo. Campeonato Pernambucano, Náutico e Retrô. Lá nos aflitos. Estamos acompanhando. Pensei que o Lupe tava torcendo pro time de coração dele, Jataitense e Vila Nova. Como é que chama o time? Jataitense ou Jataiense? Jataiense, é verdade. Aqui. E Vila Nova, cara, Campeonato Goiano. Você já viu? Conhecia, não, você já viu que a segunda-feira começou daquele jeito aqui no Arena CBN. A segunda-feira começou daquele jeito com Atlântico e São José na luta contra o rebaixamento no Campeonato Gaúcho. Então, Felipe, você precisa entender que às vezes falta alguma coisa pra ser falada assim de diferente. Porque o que nós vamos falar hoje aqui no Arena? Nós vamos falar de quê? Carnaval, você vai trazer o seu diagnóstico sobre os classificados do Campeonato Paulista e o que esperar do São Paulo hoje contra o Novo Horizontino. Vou repetir exatamente as mesmas coisas que eu falei no CBN Campinas. E não tem problema, mas aí você passa pro ouvinte que tá ligado no Arena quais as perspectivas dessa reta final de Campeonato Paulista. E nós vamos falar bastante sobre esse jogo Náutico e Retrô. Se você estava inconformado com o jogo do Paulistão às 8 horas da noite entre São Paulo e Novo Horizontino, segundona de carnaval, o frevo comendo solto, galo da madrugada desfilando e o Náutico enfrentando o Retrô pelo Campeonato Pernambucano. Calor danado. Então, assim, boneco de Olinda. Gente, tem, o estádio nesse momento. Mas eu acho que é com os portões fechados esse jogo, hein? A não ser que seja por isso, porque não tem uma alma no estádio. Tem 3 pessoas vendo na grade, que me parecem ser pessoas da administração do estádio. Profissionais, né? Inclusive, eu vou confirmar, mas esse jogo com certeza com os portões fechados, porque não é possível. Não é possível. Tem 0 pessoas no estádio. Literalmente. Carnaval, 4 horas da tarde no Recife. Tem um repórter agora pegando uma cadeira plástica, aquelas cadeiras que você pega e desmonta assim as pernas. Quando você senta, esgarça todas as pernas. Ele tá ali pegando a cadeira e fazendo uma transferência nesse momento. Vamos ver aqui se eu tenho. Enquanto o goleirão faz o belíssimo lançamento pro meio do campo. Gente do céu. Bom, é o seguinte. Tem uma. Já tem hoje coisa. Tem jogo de São Paulo, hoje eu quero. A gente tá aqui com o Arena. Nós vamos falar muito de Campeonato Paulista, mas hoje é segunda-feira de carnaval. Tem trilha de carnaval aí, ô Nilson? Ih, até. Então é o seguinte, hoje, se você tá indo pra um bloquinho, uma festa, algo diferente,
Mande mensagem pra gente do que você tá fantasiado. Por exemplo, o Carlão de Freitas foi pra um carnaval no sábado à noite. Ele foi fantasiado de Homem das Cavernas. Homem das Cavernas. Isso, pôs ali todo um traje especial. Só que até agora. Peludo com um pedaço de marreta na mão. Isso, exatamente. Fábio Scheibe, por exemplo, se fantasiou de Aladim no carnaval lá, lá em Itu, ontem. O William Cabelo não achou a fantasia, porque já não tava, a alma já tava pra fora do corpo. Então nós queremos saber fantasias criativas para esse carnaval. Você que está acompanhando o nosso programa, o Arena CBN, pode mandar através do 991869070. E hoje da São Paulo, da Novo Horizontino, quem vence? Vamos ter os quatro grandões do estado nas semifinais do Campeonato Paulista? Manda mensagem pra gente, 19991869070. Felipe Pereira vai ser o responsável aqui pelo WhatsApp hoje, já ok? Tem gente detonando aqui já. Vamos lá. O Gustavo falou que o Eliel tá em Ribeirão Preto rebaixando o comercial. Ah, vai cair. Vai cair. Tem duas coisas que eu tenho certeza na vida. Uma, eu vou morrer. E a segunda, que o comercial vai cair pra Série 4. Boa tarde, pessoal. Fala, Scheibe. Não, só para informar corretamente o nosso ouvinte CBN, tanto a partida de Sport e Decisão, que foi ontem, o Sport venceu por 3-0, quanto a partida de Náutico e Retrô, válidas pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, são com portões fechados Então tá explicado. por causa da ausência de policiamento devido às festividades carnavalescas no Recife. Ah lá. Ou seja, já não era pra ter acontecido esse jogo hoje. Não era pra ter Vamos ser acontecido. muito sincero. Então, povo, ao invés de colocar o policiamento no estádio, mandou todo mundo pras festas, pro carnaval, e falou assim, ó, seguinte, o Náutico e o Retrô e o Sport, todo mundo sem público, mas vai dar prejuízo, não estamos nem aí. O importante é a festa. O importante é a festa do povo. Não, tudo bem, o carnaval de Pernambuco é muito conhecido, Sim. vai muita gente e tal. Jorge Talmon tá lá, hein? O Jorge Talmon tá lá, mas assim, então tava na cara que não precisava ter acontecido o jogo hoje. Era tão importante assim que não podia acontecer quarta-feira, quinta-feira. E nem o Náutico, nem o Retrô, eles vão jogar o campeonato mundial, né? Se eles fossem jogar o campeonato mundial, aí tudo bem, né? Enfim. O futebol hoje em dia é pra televisão, né? Mesmo pra televisão, viu? Até a transmissão aqui, o pessoal tá com preguiça de fazer a transmissão. Sem graça, né? O Cláudio Sampaio tá aqui falando sobre o sarcófago. Hoje tem, aliás, hoje é especial, hein? Ele falou que aqui o time Arena tá bastante desfalcado, vamos deixar pra passar o sarcófago somente a partir de sexta. Não, hoje o William Cabelo, quando ele tava consciente, ele deixou pronto de hoje e de amanhã, sabendo que não teria condições de fazer o Arena, exatamente. Então ele deixou pronto, e hoje é especial, hein? Hoje a música é um samba enredo que foi colocado na avenida no mesmo ano do jogo que o William Cabelo separou, hein? Então Marco Guarizo vai acertar. Marco Guarizo vai acertar. Marco Guarizo também já tá... Se você juntar Marco Guarizo, Cabelo, Carlão, estão todos no mesmo barco. É bem isso mesmo. Eliane Assis, boa tarde. Só numa segunda-feira de carnaval, com 34 graus lá fora, pro Felipe tá às 4h10 na Arena. Concordo. Ele não tem ar na casa dele. Não tem ar-condicionado na minha casa. A Eliane falando aqui, fantasiada de faxina nos armários. Faxina nos armários. É o bloquinho Chopoeira, né? Chopoeira. O que mais? Boa tarde, Lupe. Boa galera tarde. do Arena. Federação Paulista de Futebol conseguiu bater a meta. Só falta o São Paulo hoje, os 4 grandes na semifinal. O campeonato mais injusto. Eduardo, do Parque Jambeiro, tá aqui falando que os pequenos do interior, pequenos entre aspas, ele coloca, né? Deveriam se recusar a disputar esse campeonato. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Fábio Scheibe trouxe aqui uma estatística desde 2019 que os 4 gigantes, né, os campeões, os que dão maiores investimentos, né? Acho que pode ser. Porque o Bragantino tem um investimento maior do que o Santos? Não, depois que o Neymar chegou, o Santos passou, né? O Bragantino já teve, já. O Bragantino já foi. Bragantino. A gente vai falar sobre os confrontos que aconteceram de 2020 pra cá. Porque sempre tinha um intruso ali no meio, e a gente vai relembrar como foi como foram, né, esses campeonatos estaduais sem os grandões nas semifinais. O Eliseu Cirino tá aqui também mandando mensagem. Felipe é nosso guia do trânsito na manhã. Isso. Abraço, Felipe, a todos. Deixa eu ver, tem mais aqui que tem áudio chegando, tô colocando o fone aqui pra não... Isso. Wagner de Hortolândia, bem-vindo de volta, Fábio Scheibe. Fábio Scheibe que tava no departamento médico. Tava no departamento médico. Acho que vai dar uma zebra nesse jogo de São Paulo, sei não, viu? Você acha, Felipe? Não, é o Wagner.
Pode ser. Não sei. Você já se fantasiou de zebra para passar o carnaval ou não? Não. Tem muita gente que... Ia ficar bonitinho. Ia ficar bonitinho você Ia de ficar zebra. lindo. Uhum. Correndo pela avenida. Só lembrando, né, Lupi? Lembrando, Só Chay. lembrando, desculpa, se o São Paulo vencer hoje no tempo normal, as semifinais serão Corinthians e Santos e Palmeiras e São Paulo. Se São Paulo avançar nos pênaltis, será Corinthians e São Paulo e Palmeiras e Santos. Caso a vitória seja do Novo Horizontino, será Corinthians e Novo Horizontino e Palmeiras e Santos. Boa. É o seguinte, em 4 horas e 15 minutos, Felipe, vai separando as mensagens aí. Eu quero muitas participações, hein? Porque nós estamos aqui isolados numa segunda-feira de carnaval e eu conto com a colaboração dos ouvintes. Para você que está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, nós também vamos ler as mensagens no box, né? Como é que chama? Lá no chat. No chat do YouTube. Aliás, a gente falou do sarcófago, Felipe. Hoje, o jogo que o William Cabelo separou foi do Guarani, tá? Tá. E o que acontece? O Guarani enfrentou um gigante do futebol brasileiro. Gigante. Imenso. Asa de Arapiraca. Pô, Felipe, a gente falou que não é pra falar isso. Ah, é verdade. Pra não ofendê-los. Desculpa. E aí, o que acontece? Esse jogo que o William Cabelo separou, que é contra um gigante do futebol brasileiro, ele aconteceu no mesmo ano que esse samba enredo foi colocado na avenida pela Portela. Vamos ouvir. Portela fez esse samba enredo no mesmo ano do jogo do sarcófago. Relembrar é viver, hein? Esse é um trecho que você precisa pegar como embasamento pro seu palpite. Embasamento moral. Exatamente. Histórico. Você já se queimou com fogo, Fábio Scheibe? Muitas vezes, cara. Muitas vezes. Por quê? Não, curiosidade. Então é o seguinte, esse samba enredo da Portela foi composto, escrito, desenhado no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje, que envolve o Guarani contra um gigante do futebol brasileiro. No final do programa, nós vamos desvendar aqui qual é o ano e trazer a reportagem, que é uma reportagem que começa como entrevista, mas daqui a pouco você vai acompanhar aqui no Arena CBN. Hoje temos a honra de receber Felipe Pereira, o homem do trânsito. Vai ficar com a gente até o fim do programa para falar sobre futebol, hein? É isso mesmo, você não está no horário errado. Felipe Pereira vai falar sobre futebol. O maluco tô eu, né? Exatamente. E nós vamos também falar sobre Paulistão, os classificados e o jogo do São Paulo hoje contra o Novo Horizontino. Nilson Belisário, o pastor, está na central técnica e ao lado dele, Daniel França. Hoje com Antônio Lupi. 4:18. Arena CBN. Chegou o Transamérica Fit Campinas. Hospedagem prática, descomplicada e com o melhor custo-benefício. Acesse transamericafitcampinas.com.br. Use o código Descubra Transamérica e garanta 15% de desconto em sua hospedagem. Segunda de Paulistão na CBN. O tricolor entra em campo para lutar por uma vaga na semifinal. São Paulo, Novo Horizontino, às 8 da noite, com Rodrigo Bittar, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 19 minutos. Antes de falar de esporte,
Rapaz, que coisa ontem, hein? O povo todo reunido para ver o Oscar e o filme Ainda Estou Aqui conquistou, né? O filme, melhor filme internacional. Melhor filme estrangeiro, Estrangeiro, né? No caso, muito merecido esse Oscar. Você assistiu, Felipe? Eu não assisti o filme ainda. Eu confesso que eu não assisti o filme, mas também não assisti nenhum outro, então... Tá. Mas pra mim o que me interessava era o Ainda Estou Aqui, pro Oscar. E você sabe, ô Lupe, que eu acho que ainda falta muito pro cinema brasileiro chegar até um Oscar de melhor filme, alguma coisa, mas não pela qualidade do nosso cinema, mas sim pela cabeça dos jurados do Oscar. Os jurados do Oscar, eles se acovardaram em dar o Oscar pra Fernanda Torres, eu acho. Você acha que eles ficaram com medo? Eles ficaram com medo da repercussão que poderia ser negativa pra eles, não pra nós. Pra nós seria uma grande festa. Na verdade, eu acho que nem pra eles seria negativa. Pro mundo do cinema. Eu acho que eles interpretaram... eles não quiseram dar por medo, porque eles têm medo de... dar o Oscar pra alguém que é latino-americano, que é brasileiro, ou coisa do tipo. Eles têm uma visão muito protecionista do cinema. Então eu acho que eles quiseram... eles deram o melhor filme estrangeiro porque não tinha como ser, porque não tinha outro filme melhor. Mas não deram o Oscar pra Fernanda Torres por medo, ao meu ver. E tem uma matéria aqui matéria de capa, né, do Globo.com, que... O Globo, né? Que o estado, né, do Rio de Janeiro vai transformar o imóvel que foi cenário do filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar, na Casa do Cinema Brasileiro. Justo. Que legal, isso aqui é muito legal. O problema, sabe o que é, Felipe? Na minha opinião, é que as autoridades, elas começam a investir mais nessas situações quando algo grande acontece, né? Mas se não tivesse vencido, por exemplo, será que o pessoal ia comprar a casa para se tornar a casa do cinema? Não sei. Eu acho que precisa primeiro comprovar para depois ter aí ações. É algo que eu penso. Não sei se você concorda comigo, mas se você não concordar também, a gente vai continuar sendo amigo. Não, eu sei, mas... Mas eu acho que faria, eu acho que o governo do Rio compraria, mesmo se não ganhasse o melhor filme estrangeiro. Eu acho que o Rio compraria porque fez-se um ruído positivo tão grande lá fora que valeria a pena de qualquer forma, mesmo se não tivesse ganho. Então eu acho que faria sim. Você assistiu, Chaibe? O filme ainda não. Ontem eu assisti o Oscar, mas o filme ainda não. Poxa, ficou semana inteira lá também, parado, sem fazer nada semana passada. Ficar em casa, né? Não podia ir no cinema, pô. Não tem aí na televisão, no seu pacote? Só se for, acho que piratão, né? Mas não dá. Que é isso? Ô, Fábio Chaves, tá louco? Piratão não pode. Fábio Chaves, jamais eu imaginaria que você ia falar isso, pelo amor de Deus. Bom, vamos falar de Campeonato Paulista. O Wagner tá aqui reclamando que a gente tá sem assunto hoje. Não temos assunto. Não, vamos começar. Wagner, vamos começar agora a falar de Campeonato Paulista. Isso. Aliás, Felipe Pereira, antes da gente começar a falar sobre Campeonato Paulista, por favor, eu queria que você falasse sobre o empate ontem, sem gols, entre Taubaté e Juventus 0-0. Você sabe que a gente tava falando com esses dias com o Carlão de Freitas sobre o Juventus, né? Juventus da Moca, né? O Juventus da Moca. Lá vende um canole. Sabe o que é canole? Aquele doce recheado? É uma delícia. Italiano, Isso. O Juventus estava vindo de um meio muito laica, né? Meio tropeçando, meio indo bem. E e tava fazendo uma ascendente aí de partidas positivas. O 0-0 com o Taubaté fora de casa, pra mim, é aceitável. É aceitável. Ótimo. Bela análise, hein? Pra quem não viu nada do jogo. Ô, Fábio Chaib, hoje... Lembrando, né? Lembrando, vamos lá. Não, lembrando que na Série A2 a gente está na última rodada, né? Vai ser disputada no final de semana, né? A 15ª rodada, e por enquanto os 8 primeiros classificados, né? Os times que garantiriam vaga na próxima fase seriam Primavera, Capivariano, 15 Piracicaba, Ituano, o próprio Taubaté, Grêmio Prudente, Oeste e São José. A Ferroviária, que está na Série B do Brasileiro este ano, estaria fora neste momento, hein? Então a última rodada vai pegar fogo aí, que o Primavera está na liderança, o Fantasma está fazendo bonito. Eu fico feliz com o Primavera desempenhando um excelente papel esse ano. Com todos da região, né? O 15 também tá bem. Eu digo do Primavera porque tá em primeiro lugar, mas todos os times da região estão fazendo muito bonito esse ano e tá dando gosto de poder falar deles. Só que precisa, no campeonato que começa na segunda fase, precisa estar atento também, porque não adianta nada fazer uma boa primeira fase, depois
começar a perder os jogos porque não consegue o objetivo principal, que no caso é o acesso. Só 2 times sobem para a Série A do Campeonato Paulista. E esse ano vai ser meio injusto, porque tem times jogando muito bem. O próprio Primavera tá jogando muito bem. A Ferroviária tá jogando bem, mas tá fora. A Ferroviária porque começou tá mal, né? Pois é. A Ferroviária tá pagando o erro do começo. É isso aí. E o 15, ele só tá bem até agora porque no começo ele foi bem. Sim. O 15 tá exatamente o contrário. 6 jogos sem vitória. Então, o 15 tá derrapando. Muito. Derrapando e já não é de hoje. E precisa voltar, hein? Precisa. Agora é a hora. 4h25. Fábio Chaib, São Paulo e Novo Horizontino, segunda-feira de carnaval. O São Paulo, ele tem uma pressão a mais porque Corinthians já está classificado, Palmeiras já está classificado e o Santos, de Neymar, também já garantiu vaga para a semifinal do Campeonato Paulista. Esses resultados colocam ainda mais pressão no tricolor ou o tricolor entra livre, leve e solto para conquistar uma vitória tranquila em cima do Novo Horizontino do professor Eduardo Batista? É justamente isso que eu acho também, essa pressão, né? Porque os rivais, os grandes times da capital e o próprio Santos também conseguiram a classificação, então nesta noite não há espaço para zebra para o São Paulo, né? O São Paulo tendo essa possibilidade de enfrentar o Novo Horizontino em casa, mas a gente sabe que o Novo Horizontino é um time muito arrumado, né? Não é de hoje, vem fazendo boas Série Bs aí também, acabou não conseguindo acesso à Série A, mas tem um time muito organizado também. O Eduardo Batista já está há um tempo no Novo Horizontino, é uma pedra no caminho aí dos times grandes. O Novo Horizontino joga hoje sem responsabilidade nenhuma, é claro que quer chegar às semifinais do campeonato, mas o favoritismo é todo do São Paulo. E o São Paulo vem com um importante desfalque, né? O Pablo Maia, que no último jogo acabou se lesionando lá em São Bernardo, e agora o meio-campo do São Paulo é modificado, um setor que era bastante elogiado. Agora o Zubeldia, que segue pressionado no cargo, apesar de ter conseguido essa classificação no Paulista, aí vai ter que mudar a escalação do time. E o São Paulo pitando pelo Marcos Antônio, né, um garoto da base também, que pode jogar no lugar do Pablo Maia, fazendo a dupla de volantes com o Alisson. Acho um jogo perigoso para o São Paulo, mas o São Paulo tem condições de vencer, sim, no Morumbi. Ô Felipe Pereira, aqui na provável escalação, eu acho que isso não vai acontecer. O Caleri fica fora do jogo com o André Silva, podendo atuar. O André Silva fez 2 gols na vitória contra o São Bernardo na última rodada. Toca no Caleri que é gol. Você acha que ele vai ficar no banco? Acho pouco provável. Acho realmente pouco provável, viu, Lupe? Porque é bem isso que o Chaib falou. O Novo Horizontino tá... não tem nada a perder a essa altura do campeonato. Então o Novo Horizontino vai vir com tudo pra cima. O São Paulo que tem que ficar atento, porque senão vai levar uma piaba do Novo Horizontino. Então não acho, sincero e honestamente, não acho que vá querer poupar ninguém a essa altura do campeonato. Ayrton, Dantas, Rafael Donato e Patrick, Vagninho, Jean Imer, Luiz Oyama, Matheus Friso e Heverson, Ayrton, Moisés e Pablo Diego. Quem você destaca desse time, Felipe? Pergunta que você faz pra mim, né, Antônio Lupe? Mas você falou que você tava preparado. Eu não falei que eu tava preparado. Em nenhum momento eu falei que eu tava preparado. Você falou, não, eu vou, porque eu entendo. Eu sei que o Novo Horizontino tá fora. O Pablo Diego jogou no time de Campinas já, Felipinho. O Pablo Diego eu lembro que ele jogou aqui. Só não lembro a época. Ó, o Luiz Oyama é bom jogador, hein? Luiz Oyama, Matheus Friso. Luiz Oyama não é aquele do... Quem? Como é que é? O Hugo Oyama, né? O Oyama. É primo dele. É primo dele. É primo. Ó, e tem um detalhe bem curioso. Em 2019 foi o último ano que os 4 grandões conseguiram a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista, para semifinais do Campeonato Paulista. Em 2020, eu vou trazer agora até 2025, até 2024. Até 2025, tá prevendo o futuro já. Não, o São Paulo vai classificar. Ó, Corinthians e Mirassol, Palmeiras e Ponte Preta se enfrentaram. O Corinthians classificou e o Palmeiras também, eles foram para a final. Quem foi campeão em 2020, Chaib? Palmeiras, gol de Patrick de Paula, de pênalti contra o Cássio. Em 2021, o Corinthians enfrentou o Palmeiras e o São Paulo pegou o Mirassol. Ou seja, o Santos não estava no baile. Deu Palmeiras e São Paulo na final de 2021. Quem foi o campeão, Chaib? São Paulo, depois de 16 anos, saindo da jejum, ganhando esse campeonato em cima do Palmeiras, gol de Luciano. Em 2022, Palmeiras e Bragantino fizeram a semifinal e na outra, São Paulo e Corinthians. O Bragantino tava, o Santos não tava no baile de novo. Pois é. Palmeiras e São Paulo foram pra final de novo. E quem foi o campeão, Chaib? Palmeiras, 4-0 no segundo jogo no Allianz Parque. Palmeiras campeão. Em 2023, o Palmeiras enfrentou o Ituano
E o Água Santa enfrentou o Bragantino, ou seja, no baile só tava o Palmeiras. O Corinthians ficou fora, o São Paulo e o Santos. Aí na final, Palmeiras e Água Santa. Quem foi campeão, Scheibe? Palmeiras. Em 2024, Felipe, o Santos enfrentou o Bragantino e o Palmeiras o Novo Horizontino. Ou seja, Corinthians e São Paulo não estavam no baile da semifinal. O Santos encarou o Palmeiras na final e quem foi o campeão, Scheibe? Palmeiras ganhando do Santos depois de ter perdido o primeiro jogo na Vila Belmiro e ganhou por 2-0 no Allianz Parque. Você comemorou mais o de 22, de 23 ou de 24? É um tricampeonato, né? Esse ano tem essa possibilidade do teto, um tricampeonato é muito importante, né, para a história do clube, foi muito comemorado realmente pela torcida palmeirense. 2024, então. Foi bom, né? Foi ótimo, já diria o outro. Precisamos ir? 4h30, repórter CBN, daqui a pouco a gente volta. Mande mensagens, hein? Participações, estamos aqui, vamos ler todas no ar. 19 991869070. Repórter CBN. E o preço do café subiu quase 19%, enquanto o do suco de laranja recuou 24% no mercado internacional em fevereiro. O Brasil é o maior fornecedor mundial das duas commodities. Em 12 meses, o café acumula ganhos de 112%. Fechou o mês passado com preço médio de $3,94. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as tarifas sobre importação de produtos agrícolas começam a valer no dia 2 de abril. O republicano não forneceu detalhes sobre quais produtos vão ser afetados e nem se vai haver exceção. A fala aconteceu na véspera da entrada em vigor de tarifas de 25% contra produtos do Canadá e do México, além de um adicional tarifário de 10% para a China. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia também na internet. Trânsito. Quatro e 32, Flávio Botelho chegando com as informações do trânsito aqui na CBN Campinas. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Antônio Lupe. Vamos com informações do trânsito nas rodovias que cortam a região de Campinas. No corredor Dom Pedro, são boas as condições nos dois sentidos da rodovia Dom Pedro I. No anel viário Magalhães Teixeira e na Professor Zeferino Vaz, o motorista faz bom caminho. No sistema Anhanguera Bandeirantes, Lupe, sem dificuldade para quem segue para a capital e também para quem vem para o interior do estado. Segundo o balanço parcial da concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes, entre a 0 hora da última sexta-feira até ao final da manhã de ontem, circularam pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, ou melhor, desde o final da manhã de hoje, né? Circularam pelo sistema Anhanguera Bandeirantes 624 mil veículos. Neste período foram registrados 52 acidentes, 31 feridos e, infelizmente, uma vítima fatal. Lupe, é com você. Obrigado, Flávio, que volta na programação da CBN Campinas. A Monroe Amortecedores e a Monroe Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Somos Drive, somos ousados. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Arena CBN.
4h34, 28 minutos jogados no primeiro tempo, Náutico e Retrô 0-0, Campeonato Pernambucano sem público, porque não tem policiamento para cuidar da torcida. Isso. Porque o carnaval lá em Recife causou aí uma demanda maior do efetivo policial. Confere, Felipe? Confere. Informação de Fábio Scheibe. E confere também o fato de que esse jogo podia ter muito bem acontecido outro dia, porque tá uma porcaria o jogo. Calma, não precisa ser tão crítico assim, hein? Ô, Felipe, tem participações? Vamos lá. Beth, boa tarde, Arena Beth. CBN. Que bom, Fábio Scheibe de volta, tava fazendo falta. Obrigado. A Beth fala que o Felipe Pereira, qualquer hora que ele aparece na rádio, é um bálsamo pro nosso coração. Olha só, mas que belo elogio. Nossa, muito obrigado, viu, Beth? Eu fiquei até emocionado aqui. Quando vem a palavra bálsamo, imediatamente vem na minha cabeça aquele balsâmico, aquele azeite, sabe? Me vem outra coisa. O que vem na sua aquele cabeça? produto. Qual? Que você passa pra... É bengue, né? Isso. Tá. Esse daí. Pra dor, não é? Isso. Boa. Como é que chama? Cânfora? Cânfora. Tá bom. Tá. O Vanderlei, ele chuta aqui o sarcófago. Ele fala qual ano? Qual ano? 1985. 1900. Será que ele acertou? Não sei, vamos aguardar. Também não sei. Ontem tivemos Clube Regatas 2, Concórdia 1. Ele fala aqui. Clube Regatas 2. Concórdia 1. Foi provocação a Ponte Preta, né? Possivelmente. Mensagens de áudio. Atenção, hein, pastor? Renato. Mensagem de áudio. Mensagem de áudio, pastor. Áudio, Ih, WhatsApp. Nilson Belisário. Acorda, Nilson. Vamos lá. Tá dormindo, pastor. Tem mais texto aí, Filipinho? Põe texto aí, cara. Boa tarde, pessoal. Segundo ano de carnaval, trabalhando aqui no aplicativo. Felipe Pereira, atenção aí com esses ouvintes aí, que sempre tem uns engraçadinhos que gostam de mandar umas pegadinhas aí, viu? Você tá na responsa hoje de ler as mensagens, fique atento. Não sei se Lupe te falou. Cuidado com essa turma aí, leia bem as mensagens antes de pôr no ar aí. Um abraço. Ele falou. Um abraço pra O você. Renato É fez ele que faz na isso. sexta-feira com o William Cabelo. Mandou um abraço pro tio dele, o Paulo. Isso. Cara, mas o Cabelo, ele foi com tanta Você fome na sabe que mensagem. a gente já fez isso com o Rafael Pio, né? Isso, o Rafael Pio já caiu também. Já caiu nessa. Renato, tô de olho em você, hein? Tem mais uma? Rubens. E o Renato só não mandou a mensagem, como no Instagram dele também, no Instagram privado dele, ele conseguiu mostrar o vídeo pra todo mundo ver depois, ainda dando risada do cabelo. Mais uma mensagem de áudio aqui do Rubens. Campeonato mais injusto. Boa tarde, Arena. Pergunta que não quer calar, pra quem que Felipe Pereira torce? E outra, se a onda de calor vai embora ou só vai aonde o calor fica? Eu não Pra torço quem você torce, nenhum Felipe? time. Não é possível. Eu torço... Desde pequenininho você não tem nenhum time. Meu pai torcia pro Palmeiras. Ah, então você é palmeirense. Não sou. É sim. Felipe Pereira é palmeirense. Meu pai torcia pro Palmeiras. Só. Ele era fanático. E você é palmeirense também. Eu não sou palmeirense. Eu torço pra que os times de Campinas e da região se deem bem nos campeonatos. E eu fico irritadíssimo quando acontece que nem Guarani e Ponte Preta na Série C. E estou irritado com os dois clubes na mesma proporção. Tá. E qual que é? A onda de calor fica ou a onda de calor vai? A onda de calor fica até pelo menos a semana que vem, sexta-feira. Sexta-feira da semana que vem? Da semana que vem. Não é essa sexta-feira agora? Não é mais. É na outra? É na outra. Aumentou. Meu santo pai. Qual a temperatura agora de momento? Deixa eu ver aqui, peraí. Vou pegar aqui no... O Everton tá aqui mandando mensagem também, muito bem-vindo. 32. Bem-vindo aqui pra mim, sempre abrilhantando graus. Onde eu participo. Muito obrigado, viu, Everton? Depois eu te faço o Pix. Boa. Professor Coelho, boa tarde, Lupe, Scheibe, Felipe. Afinal, em se tratando de futebol, qual time paulista tá jogando bem além dos 4 favoritos da federação? Como é que é? Você pode refazer a pergunta? Refaço a pergunta. Em se tratando de futebol, qual time paulista está jogando bem além dos 4 favoritos da federação? Eu passo pra você, Scheibe. Lupe, para as semifinais que aconteceram, a gente sabe quando começam esses jogos que são decisivos, né? Os times grandes acabam superando os pequenos
pequenos que eu digo de menores investimentos, né, os times do interior, porque a pressão é muito grande para cima deles, né? Então o Mirassol estava fazendo bonito também até o meio do campeonato com o Barroca, né? Tinha 5 vitórias em 6 jogos, de repente o caldo desandou, não conseguiu mais jogar bem. O Novo Horizontino é sempre uma surpresa boa também. O São Bernardo, que fez ótima campanha, fez a segunda melhor campanha na classificação geral, enfrentou o Palmeiras em casa ainda, jogando em casa, acabou não tendo força para vencer o Palmeiras, acabou perdendo até por uma certa diferença de gols. É muito difícil nessa hora, quando é hora da decisão mesmo, os times grandes acabam mostrando mais volume, né? E acabam jogando melhor que os pequenos. O Bragantino, naquele jogo contra a Ponte, que ele venceu aqui por 2-0, ele mostrou um futebol envolvente, mas assim, ele cansou. Mas ele não sustentou. Ele não sustentou, inclusive depois a Ponte até tentou aí algumas oportunidades, só que ele matou o jogo muito rápido. E aí o que acontece? Contra o Santos, o Carlão de Freitas até disse que o Santos teria a vida mais difícil por conta da qualidade do Bragantino. Mas, cara, o que fizeram com o Bragantino? Tiraram o time de Bragança Paulista, fizeram o jogo da Copa do Brasil da primeira fase contra o Souza lá na Paraíba. Quinta-feira, né? Quinta-feira, boa. Quinta-feira. Eles retornaram na sexta, fizeram toda a logística, que é difícil, né? Porque o Brasil tem dimensões continentais. Não, foi... E aí ele fez um treino, que foi no sábado, se não me engano, foi lá no CT do Corinthians, e depois já desceu para a Baixada Santista pro domingo, pro jogo contra o Santos. Ou seja, a questão do desgaste pegou muito o Bragantino, que até chegou a ameaçar o Santos em algumas oportunidades, só que o Peixe matou o jogo com uma boa, um bom desempenho do menino Neymar, hein? Mais uma vez. E não tinha como ser diferente, né, gente? Vamos combinar. Por conta desse desgaste muito grande do Bragantino. Não dava pra exigir nada dos jogadores do Bragantino depois de andar 1.600 quilômetros. É muita coisa. Em 2-3 dias, gente. Tem mais mensagem, Felipe? Tem o Antônio, ele mandou... Meu xará. Não é você, é o outro Antônio. Ele mandou um áudio também palpitando sobre Novo Horizontino e São Paulo. São Paulo e Novo Horizontino. Boa tarde, galera da CBN. Boa tarde. Antônio Wilson do Nova Europa. Gente, o Novo Horizontino perde para o São Paulo, porque ele perdeu para a Ponte. O Ponte perdeu para São Paulo. Então, a Ponte é melhor do que o Novo Horizontino. Ou não? E por que você não põe a moça aí, a repórter de dia de jogo da Ponte, a Adriana Almeida, para participar? Seus mal acabados. Põe uma voz feminina aí, por favor. Adriana, lá, vem cá. Vem cá, pode vir aqui, o senhor tá convidado, vem cá. Vem todo mundo. Adriana Almeida também foi... A Adriana Almeida, eu acho que de todos os integrantes é que está mais longe. A Adriana Almeida, se você não sabe, ela foi mergulhar com os golfinhos em Fernando de Noronha. Nossa, que delícia. E por isso... Eu não tira nem um pouco a razão dela de não estar lá, tira. inclusive. Olha quem chegou aqui, ó. Ele, o nosso muso. O nosso muso. Ele foi Mr. Americana quando mais jovem. Mr. Americana? Depende em que categoria. Categoria, beleza. Tudo bem, Azanque? Tudo bem, e vocês? Bom, 4h42, hein, Azanque? Cheguei pra ontem, cheguei pra amanhã, né? O que você disse? Hoje nós queremos saber o seu palpite de São Paulo e Novo Horizontino. Só falta o tricolor no baile da semifinal dos grandões, hein? 2-1 São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo vai estar com a força da torcida, vai, lógico, entrar pressionado pela vitória, mas eu acredito que o São Paulo consegue levar a classificação, sim. Vai espantar o fantasma do ano passado, do jogo complicado que teve com o Novo Horizontino, já tá escolado. Eu acredito que dessa vez as semifinais vai ser entre os 4 grandes aqui de São Paulo. Viu? Ao contrário do que o Felipe disse, ele disse que vai dar Novo Horizontino Eu hoje. quero acreditar na zebra. É um time complicado, é um time bom, um time de Série B, que quase beliscou a Série A por um detalhe, né? O ano passado não chegou na Série A. Tem total condição de vencer, passar nos pênaltis, eliminar o São Paulo hoje, mas o São Paulo já tá sabendo de tudo isso que tá... Essas últimas rodadas, né, que o São Paulo teve, que tropeçou com a Inter, tropeçou com o Velo, não teve bons resultados contra Palmeiras. Então, eu acredito que o São Paulo vai um pouco mais esperto pro jogo de hoje, a gente pode dizer assim. Será que o Azanque sabe a última vez que os 4 grandões participaram das semifinais do Campeonato Paulista? Vamos fazer essa pergunta? Alexandre Azanque, a pergunta é o seguinte, hein? 1 milhão de Qual reais, foi a última vez em que Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos participaram da fase semifinal do Campeonato Paulista? Tempo na tela.
Vou chutar 25 anos. Não, Azanque. Eu vou fazer a pergunta de novo, Azanque. Não faz tempo. Há 25 anos. Que os quatro não participam da semifinal. Todos brigando por uma vaga na final. Sim. A última vez que isso aconteceu. Eu acho que foi lá pra 2003. 2003 é a sua... 2001, 2003. Surpreenda-se com a resposta do Alexandre Azanque. 2019. Nossa, chutei muito. Mas não tem problema. Não tem problema. A gente sempre porque realmente parece. Não, é que faz tanto tempo que a não gente sempre acontece, vê... verdade. Não, é que a gente sempre lembra que tem sempre o intruso. Intruso, assim, no bom sentido, Sim. daquele time que prega a peça, que vem lá pra tentar conquistar o título, elimina um grande. Então a gente fica naquela, né? Inclusive, essa foi a pergunta que eu fiz pro Fábio Scheib hoje no CBN Esportes, porque eu, sinceramente, eu não lembrava. Eu não lembrava. Eu chutei, mano. Eu lembro de Água Santa, aí eu lembro da Ponte, eu lembro do Mirassol. Do Novo Horizontino. Novo Horizontino, só que eu não sabia que... Foi até antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Pós-pandemia, as equipes não participaram. Não sei se você interessa, mas nós estamos acompanhando Náutico e Retrô pelo Campeonato Pernambucano. Você percebe que não tem público. E você sabe por quê? Mas por que não tem público? Essa é a grande informação do dia. Porque não tem um efetivo policial para controlar a torcida nos jogos. Ontem, nós também no esporte... Quem que era o outro, Fábio Scheib? Esporte e Decisão. E Decisão. Isso. Não tivemos público porque... Isso que era um jogo de decisão, né? De decisão contra decisão. O efetivo policial de Recife está tomando conta das ruas, dos blocos carnavalescos que agitam o estado de Pernambuco. É aquele famoso melhor. Só pra refrescar a memória do Azanque, aí eu sei que o Azanque gosta bastante de futebol, também lembra bastante de jogos históricos. Em 2019, quando aconteceram essas semifinais, Azanque, foram 2 decisões por pênaltis, né? O São Paulo eliminou o Palmeiras no Allianz Parque. Thiago Volpe era goleiro do São Paulo, pegou o pênalti do Palmeiras. São Paulo se classificou no Allianz Parque e o Corinthians venceu o Santos também nos pênaltis. Na final, o Corinthians acabou sendo campeão contra o São Paulo. Gol do Wagner Love aos 40 e tantos já do segundo tempo. Corinthians na Neoquímica, foi tricampeão paulista, exatamente. Exatamente. Bem lembrado, Fábio. Fábio Scheib é nossa enciclopédia. Tem mais participação, Felipe? Hoje o Felipe Pereira é o nosso convidado especial. Você não é, Azan, porque você já é de casa. Nossa Senhora. O Felipe, ele hoje está fazendo trabalho de... controlador de fluxo de mensagens. Controlador de fluxo de mensagens, O Wilson tá aqui falando que o Bragantino aceita as condições, por isso tem mais que passar os perrengues mesmo, que tem que passar. O Fabiano Moreira lembrou uma coisa. O jogador do Bragantino disse que lá na Paraíba, o ônibus que leva pro estádio são 3 horas de viagem ainda, sem contar o próprio deslocamento. Isso. Né, que a gente tava considerando aqui. Aí o Fabiano disse que não é justo, esse jogo deveria ser hoje pra dar direito aí pro Bragantino descansar mais. Eu concordo. Hoje não, mas depois do Carnaval, talvez. Não, acho que poderia, é porque o São Paulo, ele jogou... todos os jogos aconteceram... o Novo Horizontino, se não me engano, jogou pela Copa do Brasil. Novo Horizontino eliminou algum time aí que eu não lembro, então por isso que tem que jogar hoje. Mas o Bragantino também jogou pela Copa do Brasil. Então faz o seguinte, tira o jogo do Palmeiras do sábado e coloca no domingo e faz 2 jogos hoje. Acho que seria o mais justo, até pela recuperação do Bragantino. Por que o Novo Horizontino tá jogando hoje e o Bragantino jogou ontem? Aí a questão da televisão, que eu sei que também pega bastante nessa decisão da Federação Paulista de Futebol. No final das contas, sempre alguém vai sair prejudicado. O calendário é muito apertado e sempre alguém vai ter jogado ou vai jogar e aí os adversários vão saindo e de repente alguém vai sair prejudicado mesmo, infelizmente. Ô Antônio, a Ângela adorou o som do relógio que nós fizemos aqui pro Azanque responder. Ela gostou? Isso foi improviso, hein? Foi improviso. E o Azanque ficou pressionado, a gente percebeu. Ele ficou tenso. Ele ficou tão tenso que ele mandou lá na lua a bola. Eu joguei no espaço, 25 anos. Imagina esse rapaz naquele programa. Pede ajuda. Não, todos, né? Em todas. Em todas. Ô, Azanque, favorito na sua opinião? Hoje tem o São Paulo e o Novo Horizontino, mas nós já temos aí Corinthians, Palmeiras e Santos na semifinal do Campeonato Paulista. Dos 3 que já garantiram vaga, quem que deixou aí os olhos do Azanque mais brilhantes? O Palmeiras sempre é um time que chega muito forte. O Estevão tá arrebentando, tá jogando demais e vai chegar forte para os jogos decisivos. O Corinthians tem a massa corintiana empurrando na arena, joga sempre em casa, vai poder definir sempre seus jogos em casa. Então são
dois times que podem desequilibrar. Afinal, Corinthians e Palmeiras seria muito interessante também pro futebol paulista, justamente por medir essas duas forças. Claro que a gente tem os 4 e vai ser bacana demais se chegar o São Paulo, que a gente tá falando, se chegar o São Paulo. Mas desses 3 que estão, eu acho que o Palmeiras ainda é o favorito. Por todo histórico, o time cascadura que chega em momentos decisivos. O Corinthians tem a pressão de muitos anos sem título, mas tem essa possibilidade de decidir em casa que também é interessante. Sabe o que eu achei engraçado ontem? O Neymar foi eleito o craque do jogo, né? E aí o que aconteceu? O repórter foi falar com ele. Eu sei que você não tem essa questão de escolher e tal, mas quem que você quer enfrentar na próxima fase? Sabe o que o Neymar respondeu? Eles que têm que ter medo de me enfrentar na Errado não tá, errado, né? Tá Errado certo. não tá. E a gente fala sempre de quem é favorito, mas o Santos, do jeito que tá jogando, com o Neymar desequilibrando, o Guilherme fazendo gols, tá tudo em aberto esse Campeonato Paulista. Mas ontem contra o Bragantino, resolveu tocar a bola, o Santos ficou perdidinho. O Neymar teve que correr atrás dos jogadores do Bragantino, o Guilherme também, tanto é que o Caixinha, no intervalo, ele volta com o Pituca no lugar do Gabriel Bom-Tempo, ou seja, pra tentar controlar um pouco mais, porque o Bragantino, mesmo cansado, tem um toque de bola muito rápido, muito rápido. Era aquilo que a gente tava falando de manhã no Campinas. Exatamente, né? Que então... o Bragantino, ele faz o jogo ser rápido pra justamente desestabilizar um adversário mais lento, como é o caso do Santos. Exatamente, só que o Santos, ele, quando teve a chance, matou numa falta do Neymar e depois, numa bola parada de escanteio, o João Schmidt, que não é centroavante, fez um gol de centroavante, dando números finais. É que bola parada agora não significa mais nada, significa um gol, significa qualquer chance pro time. Exatamente. O Santos tá fazendo muito gol de bola parada, né? Então, assim, tá se mostrando um time com uma bola parada fortíssima, escanteios, faltas. O Neymar, todos os gols que ele fez até agora, todos de bola parada. 3 gols de pênalti, bola parada. falta e um de gol olímpico aqui em Limeira. Olha só, sabia dessa? Não. Eu também não, fiquei sabendo ontem na transmissão lá que eu tava assistindo. Muito bom. Pra poder informar. Tá vendo como é bom prestar atenção? 4h51, antes do intervalo, Azan, que nós temos aqui Felipe Pereira, que ele sabe tudo. Sei. Inclusive analisou com muita propriedade ontem um empate sem gols entre Taubaté e Juventus. E Felipe Pereira agora traz pro ouvinte CBN um raio-x do que foi a vitória do Joinville pra cima do Guarulhos pela Superliga 3-1 em pleno Grande São Paulo. O Joinville, ele tem se mostrado uma equipe mais raçuda, né, do que a equipe do Guarulhos. Por que você tá rindo? Eu tô fazendo uma análise séria. Sim. E o que mais? A equipe do Guarulhos, ela sentiu a presença da equipe de Joinville. Acho que Guarulhos sempre foi uma equipe muito tradicional, né? Sempre teve um desempenho muito superior. Mas não sei, sentiu o Guarulhos cambaleando. Sim. Deu uma cambaleada bonita, o Joinville aproveitou isso para encaixar mais pontos. Entendi. E por isso conseguiu a vitória. Significa que o Guarulhos vai cair de vez? Não acho. Acho que o Joinville só aproveitou um momento de debilidade do Guarulhos, mas é aquilo, o Guarulhos vai se recuperar. Cara, quem caiu já na Superliga foi o Neurologia Ativa. Esse time, infelizmente, teve muitos problemas financeiros, a estrutura, saída de dificuldade para honrar com os compromissos, né? Então isso é muito difícil. Não adianta, né? quando não honra um compromisso, não... Eles não ganharam nenhuma partida em 18 jogos. Interessante. 2 pontos. Zero. Não tem nenhuma vitória. Se eu não me engano, eles tinham ganho 1-7. Posso estar enganado. Mas eles tinham ganho 1-7. É isso mesmo. É isso mesmo. Eles têm 2 pontos. Então é isso. Ele deve ter vencido aí uma por... É isso mesmo. Caramba, que situação. E o São José, hein? São José que um dia foi rival direto do Vôlei Renata. É o penúltimo colocado. Se a Superliga terminasse hoje, estaria rebaixado para a Superliga B também. Perdeu o patrocinador, né? O Fortão lá que dá o nome à Arena. Acabou saindo e foi pro basquete de São José dos Campos. E querendo ou não, dinheiro faz diferença nesses casos. Faz muita diferença. 4h53, o intervalo, daqui a pouco tem o sarcófago e nós vamos voltar com mais participações do ouvinte para falar sobre esse feriadão de carnaval, mas de muito futebol. 991-86-9070, manda sua mensagem, aproveita para chutar aí no ano do sarcófago. Boa. Arena CBN. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves.
Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui na CBN Campinas, no Arena, para informar que o Vôlei Renata está na 4ª colocação com 38 pontos, 18 jogos. Próximo compromisso da equipe de Campinas, dia 11, contra o Joinville, que venceu o Guarulhos lá em Santa Catarina. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Arena CBN. Quatro horas e 55 minutos. Quem que foi acompanhar o Primavera lá, que você estava contando aqui? Tivemos não só informações, mas tivemos imagens de William Cabelo acompanhando em Indaiatuba, Primavera e 15 de Piracicaba, o time de coração dele, o Primavera, e ele participou do VT? Ele participou não só da matéria do Globo Esporte, mas também influenciou no resultado da partida, 0-0. O Cabelo, onde ele põe o pé, dá BO, velho. Não é. Inclusive, ele mandou um abraço aqui pro Paulo na última sexta-feira aqui, mas ele foi com uma fome. O Paulo retribuiu o abraço? Não. O Paulo apagou e foi embora. O que é que você não entende? Coitado, ele ficou mal aquele dia, sexta-feira. Ele sempre fica mal. Terminou mal a semana. Aí foi no sábado, assistiu o jogo e deu 0-0. Então, e até agora a gente não tem informações sobre o estado de saúde do Cabelo. O que tá fazendo esse carnaval? Cara, o Azanque, eu tô preocupado, viu? Depois a gente pode conversar pra pedir alguma ajuda, porque ele literalmente abaixou o freio de mão, pôs em ponto morto. Deixou bater. Só na quarta-feira de cinzas, então. E se bobear, hein? Né? Se bobear, ele aparece só na segunda-feira. Marco Guarizo já deixou isso. Voltava quarta-feira lá pra rotina dele, se voltar, né? Se voltar. O Cabelo já pegou 2 CID pra meter um atestado aí. O cara emenda, já que de repente tá voltando só na segunda quinzena. Na segunda quinzena. Se bobear, não volta. Infelizmente, esse é meu maior medo. A gente espera que volte. Vai voltar. Ele deixou pronto, tanto é que ele deixou pronto o sarcófago de hoje e também o de amanhã. Aliás, hoje planejou. O Azanque é um cara que entende de samba enredo, viu? Opa, bom saber. Pode abrir o sarcófago. Hoje é diferente, não é música. O jogo que o William Cabelo, quando tava consciente, separou aqui pro Arena, ele aconteceu foi o Guarani que jogou, hein? No mesmo ano que esse samba enredo, ele foi colocado na avenida pela Portela. Sobe. Esse samba enredo foi da Portela. Ó, agora, ó. A Portela não foi campeã do Carnaval no Rio de Janeiro nesse ano, mas esse samba enredo marcou. E foi justamente no mesmo ano que o Guarani entrou em campo e enfrentou, sabe quem, Azanque? Quem? Diga. Sabe quem, Fábio Scheibe? Quem? Sabe quem, Felipe? Quem? O Flamengo. Achei que era Raimundo Nonato. Não, Flamengo. Ó, o Flamengo tinha... Deixa eu pegar aqui. Joga um nome aí, Vou jogar um nome. O técnico do Flamengo era Zagallo. Eita. Isso. Que ano foi esse jogo, Scheibe?
Com essas dicas que você me deu aí, anos do Zagallo e a Portela, que é a maior campeã do Rio de Janeiro, mas o tempo de glória dela foi década de 80, imagino ser década de 80 também. 87, sei lá, mano. 87, Fábio Chaib. Eu ia mandar uma dessa. Eu sei, eu não posso falar. Ah, é verdade. Então, Azanque. Eu ia mandar uma dessa. 87, eu vou no 88, porque tá ali, ó. Tá. 1988. O Alexandre Azanque. O Vanderlei. 85. 85, boa Vanderlei. Boa também. Boa. Tem mais ou não? Fala, o Nilson Belisário, fala um ano aí. 86. 86. Daniel França. Vai com 86 também. Mas nem pra pegar um ano diferente, pra fazer diferente? Não, vamos 86. Vou te contar. Então nós temos 86. Tem mais um. Vai. Mais um. 83. 83. Quem foi o Jonathan. Jonathan, 1983. Sei não, hein? 1 minuto, Antônio. Vamos lá, então. Pra você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, você vai acompanhar a reportagem que foi exibida na época, começando com uma entrevista de um cara que hoje é muito conhecido aqui do meio esportivo. Vamos ouvir. Foi um pouco de experiência, né? Eu fui tranquilo pra volta, apenas foi o goleiro que foi mais feliz que eu. Agora o pênalti é consequência, quem tá lá dentro é pra bater. Se não tivesse lá, não ia errar. Foi o primeiro pênalti na tua carreira que você perdeu, não? É a primeira vez que eu perco um pênalti, mas isso aí, se tivesse outro pênalti, eu ia bater. Mas o Guarani estava infernal. Edmar, pegando a bola de volta da defesa, marcou 1-0 aos 11 minutos. O gol ele comemorou em frente à torcida do Flamengo. Viu Neto com a camisa do Guarani, perdeu um pênalti, hein? Foi o primeiro pênalti que ele perdeu. Raro, hein? Raro. Uma cara Raro, de desenchavido. Menino, né? Menino. Craque Neto. Frustrado por ter perdido o pênalti. Esse jogo, vamos lá. Quem falou 86? Quem falou 86 foi... Nilson Belisário. Errou. Opa. Quem falou 88? Eu. Errou. Errei. Quem falou 87? Fábio Chaib. Errou também. Eita. 83. Jonathan. Errou também. Quem falou 85? O Vanderlei. Acertou. Vanderlei. 1985. 1985, Campeonato Brasileiro, hein? O Guarani venceu o Flamengo por 1-0, gol de Edmar aos 11 minutos. O Guarani de Valdir Pérez, Ricardo Rocha, depois Giba, Júlio César, Wilson Gotardo e Zé Mário, Ney Barbieri e Neto, depois João Paulo, Niquinha, Edmar e Gerson Sodré, técnico Lorissandre. O Flamengo de Cantarelli, Jorginho, Leandro, Moser e Adalberto, depois Guto, Andrade, Adílio e Gilmar, Eider, Chiquinho e Marquinho, técnico Zagallo. O Cantarelli defendeu um pênalti cobrado pelo Neto aos 3 minutos do primeiro tempo e foi ele que abriu o VT aqui do sarcófago. Pode fechar? Boa! 5 horas e 1 minuto. Timaço, hein, do Bugre, hein? Timaço do Bugre. Timaço. Boa. Bom time. Ô, Azanque, 2-1 hoje, São Paulo? 2-1 São Paulo. Vamos anotar aqui pra depois amanhã a gente... Amanhã você tá na casa ou não? Estamos aqui, não vem. plantão segue firme. Tamo aqui, não vem. Amanhã não tem uma arena. Amanhã não tem arena. Então não posso. Amanhã tem a cobertura. Amanhã tem a cobertura das notas das escolas de samba de São Paulo. Mas a gente conta com a sua participação aqui em outras oportunidades. No WhatsApp, eu mando pra você. Tá bom. Obrigado, Azanque. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, Chaib. Palpite pro jogo hoje, rapidinho. São Paulo vence. Quanto? 2-0 vai dar os 4 grandes nas semifinais. Felipe. Abraço. Valeu. Eu vou no mesmo do Azanque, 2-1. 2-1. São Paulo, eu acho que o Novo Horizontino vence 3-0 em cima do São Paulo. Ô, louco. Excelente segunda-feira, bom feriado pra todo mundo. Valeu. Polêmica. Repórter CBN.